E aí pessoal, tudo bem? Eu quero mostrar para vocês todo o processo pelo qual eu passei para construir um jogo da forca usando JavaScript. A ideia desse vídeo aqui não é exatamente ser um tutorial, mas sim um processo narrado de passo a passo. Assim, quem sabe menos do que eu pode talvez aprender alguma coisa e quem sabe mais do que eu provavelmente vai poder apontar todos os erros que eu cometi. Nesse primeiro vídeo aqui eu vou mostrar toda a resolução da lógica e do começo do JavaScript que eu usei para esse jogo. Espero que vocês gostem. O jogo começa recebendo uma palavra, que é a palavra que o jogador vai ter que adivinhar. Essa palavra é então dividida em letras. Então começa a vez do jogador. Ele coloca uma letra e o jogo passa por um loop, comparando a letra que o jogador inseriu com cada letra da palavra que ele está tentando adivinhar. Se a letra for igual, ele revela a letra. Se a letra for diferente, ele ignora e vai para a próxima. O jogo precisa também contar um erro caso nenhuma das letras da palavra seja igual à letra que o jogador inseriu. Eu fiz isso com uma variável que começa como false. Se alguma letra for igual, ela vira true. Se no final do loop ela se mantiver falsa, então a gente conta um erro para o jogador. Se todas as letras forem reveladas, o jogo declara a vitória. Eu cogitei ter uma opção de input para o jogo, onde uma pessoa poderia inserir uma palavra para outra pessoa adivinhar, mas eu acabei abandonando essa ideia. Eu lembrei também que eu precisaria criar os espaços para as letras do jogador serem colocadas. Seria o equivalente aos tracinhos que indicam no jogo do papel quantas letras tem. No final, eu me dei conta de que a parte da variável que conta o erro tem que ficar fora do loop e não dentro. Lógica pronta, vamos para o código. Eu comecei criando uma classe que serviria para montar as palavras do jogo. Eu criei um array passando a palavra pelo split para separar ela em caracteres. Antes de eu criar a lista de palavras, eu resolvi usar a palavra abacaxi para ir testando tudo no console. Eu transformei os bullet points do meu documento em uma checklist para poder ir marcando o que fosse concluído. Para criar os espaços onde as letras do jogador seriam inseridas, eu criei um array novo, que era igual ao de caracteres, só que passando por um map para eu poder trocar cada letra por um underline. Agora, a parte do jogador. Eu criei um método para receber a letra que o jogador vai inserir. Essa letra passa por um loop do tamanho da palavra do jogo. Se a letra que o jogador colocou for igual à letra daquela posição no loop, então o underline naquela posição é trocado pela letra certa. Se a letra for diferente, o underline continua onde ele estava. Agora a parte de verificar se o jogador acertou alguma letra ou não e contar os erros dele. Para isso, eu criei uma variável chamada gotWrite, que começa como falsa durante a checagem de caracteres e ela muda para verdadeiro se algum dos caracteres tiver sido trocado do underline para o caractere certo. Eu criei também uma variável chamada mistakes para contar os erros do jogador. Então, se gotWrite se mantiver falsa, a gente adiciona 1 à quantidade de erros. Para verificar se o jogador venceu, primeiro eu considerei ter uma variável que ia verificar se ainda tinha alguma letra restante ou não. Mas depois eu mudei de ideia e resolvi fazer de um jeito mais simples. Eu fiz uma variável que vai acumulando a quantidade de acertos do jogador e então ela compara a quantidade de acertos com a quantidade total de letras daquela palavra. Se os dois forem iguais, quer dizer que o jogador venceu. E eu percebi que eu tinha esquecido de uma coisa muito importante, que é contar as vidas do jogador. Além disso, eu também precisaria ir diminuindo essas vidas à medida que ele vai errando e indicar que ele perdeu quando essas vidas chegassem a 0. Eu mudei a minha variável mistakes para lives. Ao invés de começar em 0, ela começava em 6. E toda vez que gotWrite se mantinha falsa, ao invés de somar 1, ela subtraía 1. Eu fiz um novo if para verificar se o total de vidas chegou a 0. Se sim, o jogo declara derrota. Se não, ele vai verificar aquele mesmo código para ver se o jogador venceu ou se ele deve continuar jogando. Nessa hora eu percebi um bug que eu tinha deixado passar. Se o jogador colocasse a mesma letra certa mais de uma vez, ele continuava contando os acertos, o que podia fazer com que ele chegasse à vitória sem precisar adivinhar a palavra toda. Para corrigir isso, eu fiz um novo verificador, que só deixa contar um acerto para o jogador se aquela letra não tiver sido revelada ainda. Estava na hora de abandonar a palavra abacaxi por um tempo e fazer uma lista de palavras que o jogo pudesse pegar. Primeiro eu tentei fazer um JSON separado, mas eu não estava conseguindo usar o fetch direito, então eu acabei desistindo disso. Por fim, eu resolvi deixar as palavras num array dentro do meu arquivo JavaScript principal e eu usei um mathRandom para selecionar elas aleatoriamente. No fim, o código básico com a lógica para o meu jogo da forca estava funcionando perfeitamente.
Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo e comentar me dizendo o que vocês acharam, especialmente desse formato. O próximo vídeo dessa série vai estar aqui do lado. Vejo vocês lá.